Olá, queridos. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que ótimos, né? Legal. Vamos continuar? Vamos? Sou o professor Ricardo Rosa, de Biologia. Nesse momento estamos trabalhando a unidade 3, beleza? Ciências ambientais, né? Trata basicamente de ecologia. E dentro da unidade 3, esta é a aula 12, tá bom? Mudanças climáticas. Um assunto extremamente importante, muito frequente nas provas, né? E vocês vão entender tudo, com certeza, tá? Essa é a parte 1, tudo bem? Vamos lá então? Bom, queridos, primeiro ponto importante é a ideia de poluente, tá bom? Então, o que é um poluente? Poluente é uma substância que não existe no meio, tá certo? E não está envolvida com processos naturais. Então, por exemplo, o CO2, né? O CO2, ele é produto de decomposição aeróbica, de respiração celular, tá? Então, quer dizer, é um composto que é lançado na atmosfera biologicamente ao mesmo tempo, ele é retirado da atmosfera por um outro processo biológico chamado fotossíntese, realizado por algas, plantas e algumas bactérias. Então, de modo geral, o que acontece? A gente não vai dizer que o CO2 é um poluente. O grande problema é que quando você aumenta demais, adiciona, né, numa quantidade muito grande, um composto que está já na natureza e ele muda as condições físico-químicas, né, e biológicas, aí sim ele pode ser considerado um poluente. Então, vamos deixar claro, né, tudo que eu adiciono e que muda as condições físicas, químicas e biológicas, tá certo? Do ambiente é um poluente, tá legal? Pode ser matéria ou energia, tá certo? Agora, no caso do CO2, que é um composto que já existe e que o seu equilíbrio está associado com processos biológicos, né, como respiração, decomposição, que eliminam na natureza, e fotossíntese, que o retiram da natureza, em princípio não é. Só que, vocês vão ver nessa aula que existem muitos processos, que tiram a capacidade da respiração e da fotossíntese manterem as concentrações de CO2 estáveis. E por conta disso, ele começa a acumular, começa a aumentar. Aí você então vai chamá-lo de poluente. Entendeu a ideia? Então, existem vários tipos de poluentes, várias maneiras de poluir, tá certo? E um ponto importante também para entender bem esta aula é que existem compostos que são poluentes e que são lançados diretamente no ambiente. Esses compostos nós vamos chamar de poluentes primários, beleza? E existem compostos que são poluentes e que se formam no ambiente. Compostos são chamados de poluentes secundários, entendeu? Então, quer dizer, a legislação ela vai normatizar os poluentes primários. Então, quer dizer, o que a indústria lança na atmosfera? Né? O que as casas, por exemplo, né? E a indústria lança na água, tá certo? Então, a gente vai chamar isso de poluente primário. Poluente primário, então, ele é objeto da legislação. Agora, o que se forma naturalmente no ambiente por conta de substâncias que estão presentes lá é chamado de poluente secundário. E aí, como fica difícil demais controlar os processos de transformação química que ocorrem, a legislação não costuma, certo, trabalhar com esses compostos. Tá certo? Tudo bem? Então, poluentes primários, eles são regulados pela lei, poluentes secundários, de modo geral, não. Acontece que, como os poluentes secundários, eles são originados a partir de reações do primário, indiretamente, então, sim. Diretamente, não. Tá claro, queridos? Muito bem. Quando a gente fala de mudanças climáticas, temos que pensar o seguinte: existem compostos que absorvem calor. Esses compostos que absorvem calor, o infravermelho,
né? O calor, tá certo? Eles fazem com que a temperatura aumente. Então a gente vai chamá-los de gases ou compostos com efeito estufa, tudo bem? Existem compostos, por exemplo, que eles vão permitir que a água, né, fique ao redor deles. Então, imagina aquela ideia de que você tem uma gotinha juntando com outra gotinha, com outra gotinha, com outra gotinha, até que chega num volume tal que você vai ter o quê? A precipitação. Quando você tem já na atmosfera poeiras ou determinadas substâncias a partir das quais, né, a água já fica ali, tá certo? Aderida, o que que acontece? Precisa de menos água para alcançar o mesmo volume da gota original e chover, entendeu? Então, quer dizer, quando a gente fala, opa, tá chovendo mais, certo? Opa, tá mais quente, tá certo? Tudo bem? Então, são aspectos bastante importantes envolvidos com o clima, tá? E determinadas atividades, principalmente humanas, né, antrópicas, antropogênicas, tá certo? Estão associadas diretamente com isso, tá bom? Então, por exemplo, tudo que faz aumentar o vapor de água na atmosfera aumenta a temperatura, tá certo? Então, vai aumentar o efeito estufa. Substâncias como CFCs, tá certo? Que estão presentes, por exemplo, em refrigeradores, né? Em bebedouros, tá certo? Também estão associados com o aumento da temperatura, tudo bem? E temos que considerar o seguinte, que essas reações vão acabar acontecendo na alta atmosfera, que a gente chama de estratosfera. A troposfera é a atmosfera ao nosso redor, tudo bem? Legal. Então, se a temperatura aumenta, você vai ter maior evaporação, tá certo? Evaporação. Se você pensar, por exemplo, que tem mais água no ar, né? Essa água vai roubar calor, tá certo? Essa água vai subir para altitudes maiores, ela vai o quê? Esfriar e também vai estar associada com precipitação, certo? Então, tudo isso mudando, né? O clima. Outro ponto importante são as emissões naturais antropogênicas, como CO2, CO, tá certo? Sulfetos, tá? Poeiras, compostos orgânicos voláteis e por aí vai. E todos esses compostos, né, fazem com que o ar não seja transparente. Então a gente vai ter o que a gente chama de smog. Fora o smog, você tem altas temperaturas, muita luz, tá certo? Isso causa o quê? Causa reações, transformações químicas, que podem ocorrer tanto na troposfera quanto na estratosfera. Entre os produtos, né, que nós vamos ter aí por conta dessas reações químicas, está o ozônio. Você fala assim, ah, legal, o ozônio faz bem, né? Só que qual o grande problema? O ozônio é importante lá nas grandes altitudes, tá certo? É lá que ele vai consumir o ultravioleta, tá certo? E não aqui embaixo. Aqui embaixo ele está associado com o quê? Ele é um grande oxidante, tá certo? Então ele pode causar realmente problemas de saúde, tá certo? Tá? Então, quer dizer, formar ozônio na troposfera é um problema muito sério, tá bom? Outro ponto importante, aumento de cidades, urbanização, aumenta todas essas emissões, tá certo? Então você vai ter indústrias, você vai ter transportes, tá? E tudo isso aumenta essas emissões, tá? Aumentando essas emissões, considerando que toda a temperatura alta, essa energia de ativação, a luminosidade, você vai ter o quê? Produção de compostos secundários, poluentes secundários. O ozônio na baixa atmosfera, na troposfera, é um poluente secundário, tá certo? Metano, CO2, tá certo? CFC, N2O, água, são todas emissões naturais e antropogênicas associadas ao efeito estufa, ao aumento do efeito estufa. E um outro problema bastante sério
tá? É o CFC, que também ele é resultado, ele escapa, né, desses equipamentos de refrigeração que a gente acaba tendo em casa, e ele acaba catalisando, aumentando a destruição de quem? Do ozônio. Então, quer dizer, nós vamos ter uma passagem maior de ultravioleta para superfície terrestre. Você fala, mas ultravioleta ele não causa, por exemplo, aumento de temperatura. Não, mas é uma radiação ionizante, mutagênica, tá? Ela pode causar câncer, tá certo? Muito bem. E o uso do solo, para a gente finalizar, né? Quando você desmata, você tira a possibilidade de retirar CO2, né? Quando você faz agricultura, você, por um período, você acaba sequestrando CO2 para que a planta possa crescer. Mas quando você corta, né? Você acaba com essa possibilidade. Tudo bem? As poeiras, né, com o desmatamento, né, grande aridez, né, também aumentam os núcleos de condensação, fazendo com que chova mais, tá certo? Aliado a tudo isso, ainda temos as grandes queimadas, né, certo? Que vão aumentar o quê? O CO2, o CO e o carbono negro. Tudo bem? Fora isso, você ainda tem os rebanhos, né, que acabam emitindo gases, né, digestórios, metano, né, pela boca e pelo ânus. E o metano, vocês sabem muito bem, né, ele é um gás de efeito estufa. Tudo bem? Então, queridos, espero que tenha ficado claro para vocês, né, que a mudança climática está sempre associada a processos que ocorrem tanto na baixa atmosfera quanto na alta atmosfera, a partir de substâncias, né, naturais, né, que já existem na natureza, e emissões de origem antropogênica. Tá bom? Legal, queridos. Grande beijo, tio. Até a próxima aulinha. Tchau, tchau.